Sejam todos muito bem-vindos. No presente trabalho, nós iremos tratar sobre o tema do movimento. Esse trabalho é apresentado para a disciplina de Filosofia da Natureza. A obra base que vocês verão durante todo o trabalho sendo citada, sendo trabalhada, é esta daqui, Filosofia do Mundo. O autor é Filippo Selvaggi. Além da quantidade, a propriedade mais comum e mais simples presente no nosso mundo é o movimento. O movimento, ele entra em contato conosco o tempo todo através da nossa experiência. Ele pode ser tido de diversas formas, pode ser tratado tanto em sentido amplo do termo, como um movimento local, como um movimento quantitativo, no sentido de aumento e diminuição, mais movimento, menos movimento, como também pode ser tratado em sentido estrito, como movimento substancial ou mudança substancial. E o movimento, ele é fundamental, tanto para a ciência quanto para a filosofia, de tal modo que tanto Aristóteles quanto Santo Tomás de Aquino definem a física como a ciência do ente móvel. Na filosofia moderna, e por conseguinte na ciência moderna, a área que estuda o movimento chama-se cinemática. Nós abordaremos esse tema então em 5 subdivisões, seguindo o que o próprio Filippo Selvaggi propõe: a realidade do movimento, diversas espécies de movimento, análise formal do movimento contínuo, análise metafísica do movimento contínuo e o movimento local. Iniciemos pela definição de movimento apresentado pelo nosso irmão. Para que nós possamos ter a clareza do que é um movimento, precisamos primeiramente entender que o movimento é fundamental para a ciência e para a filosofia da natureza. Aí sim nós podemos nos perguntar, mas por quê? Porque todo ente material é móvel e a natureza é definida como princípio e causa do movimento e repouso. Assim, Aristóteles, dos 8 livros que escreveu sobre o Tratado da Natureza, dedicou 6 dos seus escritos ao movimento. E aí nós iniciamos o ponto 1 do nosso trabalho, que tratará sobre a realidade do movimento. E assim nós temos a compreensão do que vem a ser esta realidade. É um dos dados mais imediatos e universais da nossa experiência do mundo. A própria experiência enquanto tal é movimento, mudança em um todo absolutamente imóvel e imutável. A experiência mesma não se poderia realizar. Assim, a realidade do movimento envolve aporias. Não significa que isso possa negá-la ou colocá-la assim em dúvida. A problemática do movimento é a seguinte: em grande parte análoga à da quantidade com as antinomias do contínuo, e análoga é também solução mediante a doutrina do ato e potência, motivo porque, não raro, tratamos das duas juntas, como faz o próprio Aristóteles. E um dos filósofos que nós estudamos no primeiro ano de filosofia, Parmênides, ele teve a ousadia de negar a realidade do movimento e afirmar o ente absolutamente imóvel. Parmênides, na sua escola eleática, da qual o mais conhecido é Zenão, o raciocínio de Parmênides se dá da seguinte forma contra o movimento, tendo as bases os mesmos princípios do ente de que derivava a unidade e a indivisibilidade. O ente é, o não ente não é. O ente é ser e nada, mais do que ser. Fora do ser não há nada. E diante disso nós vemos aí a potência e o ato de Aristóteles, na qual o ente material é móvel, logo deve ser intrinsecamente um composto do duplo princípio, o princípio potencial e o princípio atual. E todo movimento se dá nessa passagem da potência ao ato. Então, dando continuidade à nossa exposição acerca do movimento, eu vou trazer um resumo da segunda parte, na qual o autor vai falar sobre as diferentes espécies de movimento. Ele já começa essa parte trazendo uma definição de movimento que vem lá de Aristóteles, que entende movimento como passagem da potência ao ato. Depois disso, ele cita São Tomás de Aquino, que admite um uso equívoco do termo movimento
entendido como qualquer operação, mesmo sem mudança. E então, para além desse sentido equívoco de movimento que São Tomás de Aquino traz, o autor afirma que há ainda outras formas de se entender o movimento ou a mudança, podendo este ser entendido em sentido impróprio e próprio, e este em sentido lato e em sentido estrito. O movimento entendido em sentido impróprio pode ser verificado na ideia de criação e aniquilação, pois em ambos os casos não há nada que se mova ou passe de um estado a outro, apenas um ente que começa a existir do nada ou cessa de existir, tornando-se nada. E como nada não existe nem pode ser experimentado, o autor considera que tais movimentos não se configuram como acontecimentos naturais, e por isso seu estudo não pertence à filosofia da natureza. O movimento entendido em sentido próprio supõe um sujeito que muda de um estado para outro. Na mudança em sentido próprio, temos três elementos: o sujeito que muda e permanece na mudança, o termo aquo, do qual tem início a mudança, e o termo adiquem, ao qual tende e no qual termina a mudança. O autor recorda que, em ambos os termos, aquo e adiquem, devem ser diversos, distintos e opostos entre si para que haja uma mudança real. Depois, recorrendo à lógica, o autor salienta que existem basicamente dois tipos de oposição, contraditória e contrária. Na oposição do tipo contrária, a passagem de um oposto a outro ocorre sem um termo médio. É uma passagem imediata e, por isso, indivisível, instantânea. Já na oposição do tipo contrária, sempre deve existir um meio entre os dois extremos, e sempre deve existir um meio e um meio entre os meios, infinitamente. Caso contrário, se configuraria uma passagem de outra natureza. É desta forma, afirma o autor, que a passagem entre dois contrários é uma mudança mediata, divisível ao infinito, gradual e temporal. Deste modo é que se tem dois tipos de movimento, um imediato por salto e outro mediato por sucessão. Este se constitui como movimento em sentido estrito, kinesis, e aquele em sentido lato, metabolé. O autor considera que apenas no caso do movimento contínuo é que se pode dizer que o sujeito está em movimento. Para ele, o movimento em sentido lato ocorre no caso de mudanças substanciais, porque uma coisa que deixa de ser uma substância torna-se outra substância, e as espécies e indivíduos substanciais não se distinguem entre si de modo gradual e contínuo, mas por oposição contraditória. Já o movimento em sentido estrito se dá no lugar, movimento local, na quantidade, aumento ou diminuição, e na qualidade, alteração. O movimento em sentido estrito contém todas as propriedades do contínuo. Por isso, é divisível em partes integrantes, sendo que cada uma é um movimento em sentido estrito de igual natureza. As partes do movimento contínuo permanecem como potência de um todo indiviso e só são atualizadas se divide o contínuo mediante uma parada. Dando continuidade, então, à exposição sobre o movimento, nós vamos fazer agora a análise formal do movimento contínuo. São muitas coisas o que dizer, mas como nós temos basicamente 4 minutos, vou fazer um apontamento no que é mais importante, na minha opinião, agora. Primeiro, o que é o movimento, né? O movimento é algo que já começou a se mover, é algo que ainda se move e algo que se moverá ainda mais. Ou seja, não se deve levar em consideração no movimento contínuo o seu início e seu final, né? Obviamente eles se originam de algum ponto, e que o texto vai chamar de aquo, né? Ou seja, o ponto inicial, e vai se destina a um ponto final, ou seja, existe um ponto de partida, que é um ponto de repouso, e vai se chegar uma hora a um segundo ponto de repouso, né?
Mas o que acontece neste intervalo de tempo é que a gente pode denominar movimento contínuo. Mas não se pode, como já tinha dito, considerar os pontos de repouso nesse pensamento. Outra coisa importante, o movimento que se tem de um ponto a outro não é um ponto intermediário. Quando nós estabelecemos um ponto intermediário, nós, de certa forma, cancelamos esse movimento, né? Ou seja, no exemplo de Zenão de Eleia e suas flechas, o que ele propõe, né, o que ele diz é o seguinte: eu atiro uma flecha, ela sai da mão do arqueiro e vai até o seu alvo. Mas antes disso, ela percorre metade do caminho. Antes da metade do caminho, metade da metade. E assim infinitamente, estabelecendo um local onde a flecha está sempre antes do ponto final dela. E se ela sempre está num ponto anterior, ela não se move, ou seja, o movimento não existe. De certa forma ele tem razão, só que para então resolver essa equação, resolver esse problema, o texto vai dizer o seguinte: a flecha ela não pode realmente estar em nenhum ponto intermediário, mas a flecha deve passar por esses pontos e deve ser então mensurado esse movimento contínuo através de um tempo e não através de um lugar. Dessa maneira, o tempo e o espaço devem ser considerados para além de um local específico, obviamente, porque se a gente faz como Zenão e estabelece um ponto intermediário, esse movimento é automaticamente cancelado e a gente teria um novo ponto de repouso da onde se originaria mais movimento, um próximo movimento. E como a proposta é um tempo contínuo, esse próximo movimento não deve acontecer, né? Não cabe isso dentro da ideia de movimento contínuo. Nós podemos também dizer isso relacionando com os conceitos de ato e potência de Aristóteles, que agora o Wellington, na metafísica do movimento, vai poder explicar melhor. Olá a todos! Como o Cláudio anunciou o Wellington, mas na verdade não será o Wellington, será eu, o Renan, que então iremos conversar um pouquinho sobre a metafísica do movimento. Para entender a metafísica no caso do movimento, nós devemos entender como Aristóteles ele pensa isso. O movimento, ele em si é algo fundamental, ele é o ser. Ele é ato em si, porque ele também é eterno. Antes do movimento é um pequeno movimento que existe. E depois do movimento, se for parar algo assim, aquela inércia também é considerada um movimento. Então, o movimento ele é eterno. O movimento, então, no caso metafísico, ele é de parte ato, rumo à potência. Ato, potência. Ato, potência. Ato, isso que é imóvel, e potência, aquilo que é móvel. No ente, ele é ato, só que em potência. Então, esse movimento ele acaba sendo imperfeito. Por que ele é imperfeito? Porque ele está em potência. Logo, quando eu concluo tal ato, chego em algum determinado objetivo, esse objetivo ele não se... Como posso explicar? Ele não se subsiste em si. Ele ainda é um ponto de partida para outra coisa. Então, ato, potência. Ato, potência. Tudo isso rumo ao ato perfeito. Esse movimento, então, é uma busca ao ato perfeito. Ato perfeito ou ato puro, no pensamento de Aristóteles, ele não há imperfeições. Então, ele é o próprio Deus ou o motor imóvel. Esse ente, ele tem a capacidade de movimento. Inclusive, ele tem o direito de escolher. Ele pode se mover. Agora, quando o ente ele está em movimento, quando ele resolve se mover,
este movimento então se torna ato, esse ato imperfeito, esse ato doente. Um exemplo bem clássico é, no caso, o espaço que existe entre um ser vocacionado e o ser sacerdote. Esse espaço do meio entre uma coisa e outra nós podemos chamar de movimento também. A partir do momento que eu sou um vocacionado e desejo ser padre, quando eu concluo essa meta, esse espaço do meio então que é o movimento, o ser seminarista ele passa a ser ato doente, no caso do vocacionado. Então, olhando para essa realidade, podemos dizer então que o movimento ele é perfeito em si e imperfeito no ente. Neste quinto ponto, nós vamos então tratar sobre o movimento local. O movimento local nada mais é que o deslocamento de um corpo em uma determinada distância. Este corpo ele está em um lugar. Esse lugar, para Isaac Newton, é parte do espaço ocupada por um corpo. Exemplo, este apagador está em cima da mesa. O local que este apagador está é então determinado como lugar. Para Aristóteles, o lugar é imóvel. Nós estamos aqui vendo que está tudo parado, tudo é imóvel. Agora, ele também serve como referência. Logo, se está tudo parado, eu consigo ver o que está em repouso e o que está em movimento. Segundo Selvage, ele então explicando sobre Aristóteles, ele dá um exemplo. Quando nós vamos ver um rio e nós vemos, como nós sabemos que a água está em movimento? Porque as margens estão paradas. Então, o córrego, o rio, todo aquele o andar do rio mesmo, eu consigo saber que ele está em movimento justamente porque está parado. Então, para entender o movimento, eu preciso ter a referência de algo parado. E também, voltando então ao assunto do corpo. Se o universo fosse uma única coisa só, se fosse um único corpo, não existiria um movimento, não teria sentido, pois o corpo, se ele em suas partes estão unificadas, então não teria o movimento entre si, não teria sentido, não teria esse ponto de referência àquilo que nós vimos então com Aristóteles. Fiquem agora aí com o meu amigo Pedro. Feito esse breve percurso, Filippo Selvaggi conclui então que o movimento local, tanto pela sua primazia lógica quanto pela sua primazia ontológica, é o movimento central, a principal forma de movimento em relação a todas as outras apresentadas. Na cosmologia científica moderna, principalmente depois das contribuições de Albert Einstein, nós podemos concluir que o movimento de expansão do universo é, de certa forma, correspondente àquele já apresentado por Aristóteles do primeiro móvel, do primeiro movente que tudo move sem ser movido por nada. É claro que as contribuições modernas e contemporâneas, principalmente pós-Einstein, mudaram a nossa forma de compreensão e vão, com o tempo, cada vez mais se assentando e também fazendo com que a nossa mundivisão, a nossa percepção de mundo se mude. Mas é fato que o movimento local continuará tendo, então, a relação de primazia perante os outros movimentos. Muito obrigado por sua atenção.